Salve galera, professor Tomil na área. Vamos dar continuidade à nossa revisão do estudo de funções e falaremos agora da função constante. Até já havia comentado no estudo de função no primeiro grau, rapidamente, sobre a função constante e havia dito que ela é um caso particular de função no primeiro grau. Alguns autores até incluem a função constante dentro do estudo da função no primeiro grau e outros não. Nós preferimos aqui fazer um destaque e estudar ela separadamente e o seu estudo é relativamente breve. Ok? Muito bem. Normalmente no ensino médio, no estudo da física, é comum a gente estudar o movimento uniforme, que é aquele movimento que se caracteriza por ter a velocidade constante, ou seja, manter sempre a mesma velocidade. Esse tipo de fenômeno está sendo representado aqui, graficamente nessa situação. Aqui nós temos um objeto móvel em movimento, no intervalo de 5 horas, de 0 a 5 horas, e a gente pode perceber, observando o gráfico aqui, que desde o momento de início, a sua velocidade permaneceu sempre a mesma, ou seja, permaneceu constante. E esse valor é 30 km por hora. Então, existem muitos casos que isso aconteça. Né? A gente tem casos de motores, trem, avião, navio, quando estão em velocidade cruzeiro, até a temperatura do nosso corpo humano, né, guardando os devidos detalhes, acaba sendo representado por uma função constante, por aquela grandeza acaba não mudando. Então vamos olhar alguns casos para que a gente possa verificar essa característica. Vamos lá, temos um caso aqui. Em um determinado ano, uma empresa em expansão contratou 100 funcionários em março e 100 funcionários em outubro. Em janeiro desse mesmo ano, o número de funcionários era 200. Matematicamente, a gente pode representar, ou podemos equacionar essa situação, como sendo, olha só, uma função de D em N. D vai ser o domínio que vai representar meses do ano, e o contradomínio aqui é representado por números naturais, porque se tratam de pessoas, funcionários, certo? Então vamos ver como é que ficou. Ficou uma função definida por 3 sentenças, certo? Cada uma dessas sentenças é uma função constante. Poderiam ser outras funções, a gente poderia ter uma mescla de funções, mas nesse caso temos 3 funções constantes. Aqui diz o seguinte, o f de x ou y vai ser igual a 200 se essa condição for mantida, ou seja, se o x em questão pertencer a esse conjuntinho aqui, ou seja, for janeiro ou fevereiro. O f de x vai ser 300 se o x estiver num desses conjuntos aqui. Ou melhor, se o x for um desses elementos aqui, melhor falando. E o f de x vai ser 400 se o x for um desses elementos do conjunto. Ok? Então a gente pode representar isso aqui graficamente, veja só como é que fica. F de x é o número de funcionários, x são os meses do ano em questão, aqui foi deixado em aberto, podemos considerar este ano, ou melhor, este ano nem seria uma boa, né? Podemos considerar o ano que a gente quiser. E vejam só, de janeiro a março não muda o número de funcionários, é 200. Em janeiro eu tenho o número de 200, em março já não tenho mais. Até o finalzinho de fevereiro se mantém. Lembre-se que essa linha é um conjunto de monte de pontinhos, um do ladinho do outro. Em março, esse ponto já não vale, porque a bolinha está aberta. Em março já temos 300 funcionários, tal qual está na função, tal qual a gente pode ver aqui no texto. E de março até o finalzinho de setembro, manteve constante o número de funcionários. Vejam, não subiu nem desceu. O gráfico não é nem crescente, nem decrescente. Ele é constante. E assim se encerra até esse ano, em dezembro, um número de funcionários. Ok? A gente pode até discutir a questão, né, de como colocar o janeiro aqui depois do zero, ou esticar um pouco até o final de dezembro, mas essa representação
já atende o que a gente queria. Vamos a um outro caso. Vejam, né? São 3 funções constantes, definidas na mesma função. Vamos a um outro caso já conhecido nosso, né? Esse caso apareceu num estudo preliminar de funções, a parte introdutória que a gente viu. Mas só para destacar, ó, aqui nós temos um gráfico agora com 3 funções, elas podem estar escritas na mesma sentença. Aqui temos uma função do primeiro grau crescente, porque à medida que o tempo passa, a velocidade cresce, aumenta. Aqui nós temos uma função decrescente, porque à medida que o tempo passa, a velocidade decresce, a velocidade diminui. E aqui nós temos uma função constante, porque à medida que o tempo passa, a velocidade nem aumenta, nem diminui. Ela permanece a mesma. Então, o valor da velocidade permanece constante. Certo? Tal qual podemos ver aqui. Por isso até que a gente pode dizer que a função constante é um caso particular de função no primeiro grau, porque o gráfico dela também é uma reta, ou como nesse caso aqui, um segmento de reta, né? Mas é uma reta horizontal. A função do primeiro grau, de maneira geral, é uma reta crescente ou decrescente. Por isso ela é um casinho especial. Certo? Então, de forma agora um pouquinho mais formal, vejam só esses 3 casos aqui. Ó. Temos a função g, 2x mais 3. Percebam que o m, que é o coeficiente angular, é positivo. Quando a gente fala que alguma coisa é maior que zero, a gente está querendo dizer de forma técnica que ela é positiva. Certo? A gente pode ver aqui, ó, o gráfico está subindo da esquerda para a direita. Nós temos a função h, que é muito parecida. A única diferença entre as duas é que trocamos o sinal do coeficiente angular. De 2 para menos 2, o coeficiente angular é oposto. Então o m passou de positivo para negativo. Como o coeficiente linear é o mesmo, essas duas funções ainda se interceptam no mesmo lugar, só que essa é decrescente. Agora vejam só, pessoal. Coeficiente angular positivo, coeficiente angular negativo. Agora colocamos o coeficiente angular neutro, ou seja, zero. E mantivemos o coeficiente linear em todas elas. A função vai cortar o eixo y no mesmo local, que é o mesmo coeficiente linear, só que ela não vai ser nem crescente nem decrescente, vai ser constante. 0x. Por isso que a gente trata ela como um caso particular de função no primeiro grau, o m igual a zero. Mas vejam só, não importa o x que eu coloque aqui, se eu multiplicar por zero, esse termo aqui sempre será zero. Então a gente pode simplificar a maneira com que a função é escrita. Notem que ela não tem mais o x aparecendo. Temos aqui o representante do y, né? Embora a gente use a nomenclatura f de x, porque o valor de y vai depender do x, aqui é uma dependência que, para qualquer valor do x, sempre vai ser 3 o valor de y. Certo? Muito bem. De maneira formal, né, a gente pode definir como se a função constante fosse só o coeficiente linear, certo? f de x igual a n. E o n pode ser qualquer número real, inclusive zero. Então não convém representar a função constante com o x, porque ele não interfere em nada, tá? Então visualmente ela é um pouco diferente da função do primeiro grau, por isso o seu estudo, às vezes, feito de forma separada. Então a função constante é definida como uma reta paralela ao eixo das abscissas. Então ela vai poder assumir 3 posições. Acima do eixo x, se o n for positivo, se o coeficiente linear for positivo. Abaixo do eixo x, se o coeficiente linear for negativo. Ou em cima do eixo x, desaparecendo, se o coeficiente linear for zero. Então a função constante nada mais é que uma função que só tem o coeficiente linear. E que o coeficiente angular é zero. Ok? E aí ele não interfere, né? Ele não interfere. Então, vamos fazer um exemplo, pessoal. Esse exemplo aqui é num contexto bem didático, né? Vejam que a função constante, aqui está. Já sabemos que é constante porque é a única função que tem essa característica. Mas vamos partir do princípio que ela é uma função do primeiro grau, só para ver como é que se comportaria. Vejam só. 0x mais 6. Como o coeficiente angular zero. Ok? Aqui nesse problema pede para construir o gráfico dessa função e determinar o conjunto de imagem. Não foi identificado o domínio.
Se o domínio não foi identificado, o que vamos considerar? Domínio real. Posso colocar qualquer valor para x. E aqui a gente está usando já uma representação que a gente trabalhou antes na parte de introdução ao estudo das funções. Então eu coloquei 3 valores de referência, mas os pontinhos aqui, as reticências, indicam que a gente poderia usar qualquer valor. Notem, pessoal, que colocando menos 3 no lugar do x, multiplicando por 0, resulta em 0. O mesmo acontece com o próprio 0 e o mesmo acontece com 2. Então o termo aqui da frente sempre resulta em 0. Somando com 6, sempre resulta em 6. Mais uma vez, vamos falar da característica da função, que é constante, porque o valor dela é sempre constante. Ok? Aqui diz, inclusive, que é desnecessário fazer isso, né? Apenas por motivo didático. Nem essa tabela é mesmo necessária fazê-lo. Então, como é que a gente vai representar graficamente? Se eu quiser marcar todos esses pontos que aqui estão, muito bem. Vejam só. Menos 3 e 6. Tá? Vamos pegar aqui no eixo X, ó. Vamos marcar aqui o menos 3, certo? Eu estou marcando com em grafite até para não ficar muito visível, tá? E aqui nós teremos o 6, eu vou marcar depois. Então temos um pontinho aqui, aqui o primeiro ponto, certo? Depois 0 e 6. 0 e 6 é o próprio intercepto y. E 2 e 6, ó, 2 e 6. Eu só não marquei o 6 ainda. Ok, vou marcá-lo agora. Podem perceber que se eu colocasse outros valores aqui, né, entre menos 3 e 2, por exemplo, todos os outros pontos iam dar aqui em cima, ó, nessa linha. E daqui a pouco essa linha ia virar uma linha contínua, tal qual a gente vai representar agora. Certo? Aí está. Ó. Então eu poderia colocar mais valores aqui, mais valores para x, todos os pontos caíram aqui em cima. Como o domínio é real, né, não foi explicitado aqui, eu teria infinitos pontos aqui em cima. Aí está o gráfico de uma função constante. Como detalhe, vejam só o conjunto imagem. Conjunto imagem só tem um número, é só o 6, é só o valor do coeficiente linear. Porque se eu esmagar esse gráfico no eixo y, ele ficará todo aqui em cima, ó, do 6. E lembre-se, o conjunto imagem ele mostra os possíveis valores para y. Aqui os possíveis valores, na verdade, se resumem a um único valor. Ok? Então, pessoal, de maneira objetiva e direta, vejam só. Vamos fazer o gráfico dessas 3 funções com domínio real. G de x igual a 14. 14, certo? Função constante, porque não estou vendo o... Opa! Função constante, porque não estou vendo o x aparecer. Então, posiciono no eixo y, marco a posição do 14 e traço uma reta horizontal que vai ser paralela ao eixo x. Está feito o gráfico dessa função. Se o valor for negativo, eu posiciono menos 5 no eixo das ordenadas, certo? E já traço uma linha horizontal que vai ser paralela ao eixo x, certo? E aqui 7,2, só para a gente lembrar que pode ser qualquer número real, aqui tem um númerozinho com vírgula, tá? Então ele vai estar aqui, ó, 7,2. E também teremos uma reta horizontal paralela ao eixo x. Certo? Muito fácil representar a função constante. Detalhe, para todos esses casos, o conjunto imagem aqui é 14, o conjunto imagem aqui é menos 5 e o conjunto imagem aqui é 7,2, porque o conjunto imagem indica os valores de y que acontecem na função. E na função constante, só acontece um valor de y. Ok? Um casinho mais específico, melhorar um pouquinho a posição da câmera aqui. Um casinho mais específico, vejam só.
Construa o gráfico de g de x igual a menos 3. Então você poderia fazer a mesma coisa. Pegar o menos 3, né? Posicionar o menos 3 no plano cartesiano. Já fiz uma pequena marcaçãozinha aqui, ó. Está aqui, ó, menos 3. E traçar a reta horizontal. Só que aqui nós temos uma pequena diferença. Aqui foi determinado o domínio, de menos 1 até 5. Então, opa, esse gráfico só vai existir para esses valores. Então, esse gráfico vai começar a existir no menos 1. Então, nós teremos um ponto aqui. Esse aqui vale a pena até destacar, né? Ó. Certo? Ele vai começar no menos 1 e vai acabar no 5. Certo? Então, temos essa situação aqui. Porque é uma função constante, vamos botar um zerinho aqui para destacar. G de x igual a menos 3, passando no menos 3. Só que o domínio, que são os valores de x, vai começar no menos 1 até o 5. O 5 é colchete fechado, então o 5 faz parte do domínio. Bolinha fechada. Porque esse ponto pertence à função. O menos 1 tem colchete aberto para fora, então esse ponto, o menos 1, na verdade, não faz parte da função. Bolinha aberta. Certo? Aí está o gráfico. Continua sendo uma linha horizontal, só não vai ser uma reta, vai ser um segmento de reta, porque o domínio é um intervalo. Certo? Intervalo semi-fechado ou semi-aberto, como vocês preferirem mencionar. Agora, só para observar bem essas questões, vejam só aqui, ó. G de 0, a função g de x. Ele está perguntando quanto que dá na função g se eu usar o zero. Claro que eu vou usar o zero no x. Se eu usar o zero no x, ó, o resultado vai ser menos 3. Certo? Se eu usar g de 5, g de 5 existe? Sim, ó. Quando eu colocar o 5, o resultado é... Porque o 5 está no domínio, o resultado é menos 3 também. Mas é claro, a função é constante. Mas atenção, g de menos 1 está no domínio menos 1? Não está. Eu estou vendo ele aqui. Ele é aquela figurinha, aquele espaço da figurinha no álbum aberto. Eu estou vendo menos 1, mas ele está aqui para dizer que ele não está, na verdade. Porque olha só, o ponto não faz parte. Quem faz parte é o que está do ladinho, que é o menos 0,999999. Certo? O menos 1 não está. Então, g de menos 1, para esta função, não existe. Por que não existe? Porque ele não está no domínio. Certo? Então, ficar esperto. E claro que qualquer outro valor, né? Se eu perguntar para vocês aqui, g de menos 5 não vai existir. G de 7 também não. Tá? Só para esses valores. Mas é para chamar a atenção que o menos 1, embora ele seja visível aqui, ele não faz parte da função. A função são todos os pontos que estão em cima dessa reta. Esse ponto não está. Ok? Muito bem. Vamos agora fazer um exemplo gráfico que envolve função constante e função do primeiro grau. Aqui temos uma função definida por duas sentenças. Certo? Duas sentenças. Então vamos ver como é que a gente vai proceder. A gente pode dar um nome para cada parte, tá? Para facilitar A e B. Eu vou fazer isso aí. Vou chamar essa parte aqui de A. Eu vou fazer tudo em azul, né? E vou chamar essa parte aqui de B e vou fazer em verde para ficar bacana. Tá? Isso é uma questão para organizar, para ficar bem legal. Certo? Então a parte A, porque a função f de x, ela é composta por duas partes. Então vamos fazer aqui, ó. F de x é igual a 3x mais 1. Ela sempre vai ser 3x mais 1? Não, não vai ser sempre. Ela vai ser sempre em que, vou colocar uma vírgulazinha, em que o x for maior ou igual a 1. Ok? Muito bem. Então, para realizar essa parte do gráfico, eu tenho que usar valores de x maiores ou igual a 1. Eu posso fazer uma tabelinha, então? Tradicional? Certo? Quais são os valores que eu posso usar? Maior ou igual a 1. Então, eu posso começar com 1 e qualquer outro valor maior que ele. Poderia colocar 1,1, mas vamos colocar 2. Certo?
Lembrando que 1 aqui ó, vai ser uma bolinha fechada, porque ele é o primeiro conjunto. Então vamos substituir, eu vou fazer direto para a gente ganhar um tempo aqui, porque o objetivo é outro, tá? Então vejam só, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Certo? E agora com 2. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Muito bem, já temos 2 pontos, já vou conseguir representar essa parte aqui. Vou deixar para representar no final. Agora vamos fazer, vou deixar destacado aqui que essa aqui é a parte A. Agora eu vou fazer aqui a informação da parte B. Certo? A parte B, se a gente olhar aqui, ó, está escrito f de x é igual a menos 2. Quando que isso vai acontecer? Quando x for menor que 1. Posso fazer uma tabelinha? Posso, embora não seja necessário, ó, porque aqui temos uma função constante, ela vai valer sempre para esse caso. Então a gente pode começar a representar graficamente já por essa parte que aqui está. Certo? Vamos começar aqui, ó, menor que menos 1. Seria 0,9999. Então vamos marcar 1, certo? Vamos marcar 1 aqui, ó, no gráfico. Ó, 1. Deixa eu ver se vai ficar melhor aqui. Vamos marcar aqui em cima, 1, certo? Então, 1 e menos 2. Menos 2 está aqui embaixo. Certo? Vou marcar esse pontinho aqui, menos 2. Bom, pessoal, já que nós estamos aqui, se você quiser, a gente pode fazer a tabelinha para seguir o mesmo padrão da outra, tá? xy para esse caso, menor que menos 1. Vamos colocar 1, vamos lembrar que é a bolinha aberta. E vamos colocar outro valor. Vamos colocar, então, vamos colocar 0 mesmo. Como a função é constante, se eu colocar 1, o y vai dar quanto? Menos 2. Se eu colocar 0, vai dar menos 2. Qualquer valor que eu colocasse daria menos 2. Então, ó, 1 e menos 2, o ponto está aqui, e 0 menos 2, o ponto está aqui. Só que esse ponto aqui é bolinha aberta. Isso é a bolinha fechada. Como é uma função constante, eu já posso vir aqui, ó, e fazer a parte que interessa. Certo? Essa é a parte B do gráfico. Vou deixar em verde mesmo. Tá? Ou melhor, desculpe, eu não vou indicar o B, porque já está em verde mesmo. Agora nós vamos fazer a parte em azul, que é a parte A. 1 e 4. 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos o primeiro ponto. Bolinha fechada, já posso marcar. E o outro ponto é 2 e 7. 2, 4, 5, 6, 7. Dá que você faça com uma régua aqui para ficar legal, né? E já posso ligar os 2 pontos só. Certo? Aí está. Muito bem. Notem, pessoal, vou botar um 0 aqui para marcar a origem. Notem que eu não coloquei uma bolinha na ponta do gráfico, porque o domínio é maior ou igual a 1. Então eu podia botar valores maiores aqui, que o gráfico ia seguir. Mas daqui ele não passa, porque só vai existir do 1 para frente. E a função da parte B, só do 1 para trás, e não tem o 1. Então foi a bolinha aberta. Até não poderia estar a bolinha fechada, porque aí não seria a função. Porque aí o mesmo 1 teria 2 valores para y. Então uma das duas tem que estar aberta. A não ser que estivesse uma em cima da outra, né? E não teria problema nenhum. Ok? Veja só, pessoal, conjunto imagem. O domínio é o conjuntos reais. Se você notarem, ó, daqui para cá foi usar todos os números. Daqui para cá também. Você pode ver que o domínio é real aqui, ó, juntando esses dois intervalos da real. Certo? E o que mais que a gente pode perceber? Olha o conjunto imagem. Y pertence às reais. Tá o quê? Y maior ou igual a 4, porque é daqui para cima. Ou igual a menos 2, porque todos esses valores aqui, ó, serão sempre menos 2. E é ou mesmo, tá, pessoal? Tá? Porque todo valor de y que tu considerar ou está nessa parte ou está nessa. Se tu colocar um e aqui, tu vai dizer que existem números que possam estar aqui e lá também. E isso é impossível. Certo? Está aí mais um exemplo de função definida por duas sentenças, uma delas constante e outra delas do primeiro grau. Vamos encerrar aqui e deixaremos o último exemplo para a outra parte.